A paz do Senhor Jesus, irmãos, mais uma vez, com alegria, entramos na casa dos irmãos, esperamos encontrá-los bem, com saúde, né? Aí, se preservando, aí, se cuidando em relação a essa situação que esse mundo está vivendo, amém? E, falando do mundo, vamos ministrar alguma coisa em relação a isso, irmãos, que Deus colocou no meu coração. Mas antes eu gostaria de, já entrando na sua casa, orar com você, amém? Vamos orar então. Nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, te pedir em nome de Jesus a direção do Teu Espírito Santo, tanto na ministração dessa palavra, Pai, como, Senhor, guardar o nosso coração, para que possamos viver essa palavra, andar segundo as Suas orientações e as Suas manifestações. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento, pelo privilégio de podermos sentar na mesa agora, junto com meus irmãos, e participarmos dessa palavra. Em nome do Senhor Jesus, nos oriente e nos ajude, agora e sempre. Amém, Senhor. Amém, amados. A palavra que Deus colocou no meu coração está em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gostaria de meditar com você. Se você puder abrir a sua palavra aí, vamos abrir juntas, né? Que diz assim, olha, irmãos, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa crucificação. Paulo, ele fala que já está crucificado com Cristo. Da mesma forma como Paulo, na sua conversão, agora entendendo a palavra, entendendo os propósitos de Deus na sua vida, essa mesma palavra nós podemos trazer para nós. Ele deixou escrito para que nós pudéssemos entender isso, que nós devemos crucificar as nossas vidas em Cristo, né? Ele fala com Cristo, né? Já estou crucificado com Cristo. Significa toda a obra que Jesus realizou, todo o plano de salvação de Deus se cumpre agora já na vida de Paulo, mesmo ainda na carne. Ele fala assim, e a vida que agora vivo na carne. Então, mesmo ainda na carne, ele já manifesta, ele já é um testemunho de uma conversão verdadeira, de uma postura radical em questão de se voltar a Deus, de passar agora em vez de perseguir, agora adorar a Deus. Ele fala com muita clareza, assim, eu acho muito bonito, ele fala assim, já estou crucificado. Significa, não espera de mim outra coisa a não ser uma vida cristã. Não espera da minha vida a não ser um testemunho do poder de Deus, da transformação, daquilo que Deus faz na vida de um homem, né? Mas ele fala assim, já não vivo mais eu. É tão forte, meus queridos, que ele fala assim, já não vivo mais eu. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, na semelhança da sua morte eu também morri e ressuscitei. Por quê? Porque agora eu sou um homem de Deus, um homem convertido, um homem separado de Deus, né? Como entender então essa crucificação? Essa crucificação, quando Paulo fala dessa forma, quando ele fala assim, Jesus vive em mim, ele está dizendo o seguinte, que ele está vivendo uma vida de comunhão íntima, queridos, de uma comunhão íntima, de falar e Deus responder, de agir e Deus orientar de que forma agir, de fazer a vontade de Deus ainda na terra dos viventes, aqui nesse mundo, né? Vivendo uma fé de comunhão, tanto na morte como na crucificação de Jesus Cristo. Então ele reconhece o valor da morte, né, e da crucificação, ele reconhece o plano de Deus na sua vida e ele passa a viver dessa forma. E nós, crentes de Deus, né, nós precisamos também, unidos profundamente com o Senhor, agirmos, né, ou praticarmos as obras que Paulo, porque ele fala assim, sede os meus imitadores,
que Paulo praticou aqui e deixou para nós escrito para que nós pudéssemos entender. Amém? E aí ele fala assim, ó, por quê, né? Porque todo crente foi crucificado com Cristo. Quando você recebe o Senhor no seu coração, é como se você tivesse, nesse momento, na sua conversão, entendido, visto, entendido, compreendido e agora vivendo exatamente a crucificação de Cristo na sua vida. Crucificar Cristo na sua vida significa assim, não mais viver segundo as orientações desse mundo, né? Porque na crucificação de Cristo aí todos morreram para a lei, porque vive agora, mas não mais por si mesmo, né? Ele fala assim, a vida que agora levo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus. Então significa, já não vivo mais eu, e a vida que agora eu vivo nessa carne, eu vivo para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós somos sepultados, né? Diz assim lá em Romanos capítulo 6, irmãos, olha, Romanos 6, um pouquinho para trás, né? Eu estou indo para frente e vai para trás. Romanos capítulo 6, nos seus versículos 4, diz assim, olha, Romanos 6, 4. E aqui eu quero deixar marcado aqui com vocês, ó, versículo 4. De sorte que fomos sepultados pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, assim como ele foi plantado, sepultado ali, né, meus irmãos, pelo batismo, quando ele começa ali o seu ministério, Jesus, e Paulo também, quando ele é sepultado ali no seu batismo, ele fala assim, como ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição. Então, o que Paulo está dizendo aqui é exatamente para que nós possamos ter essa comunhão profunda, essa unidade profunda de Jesus Cristo em nossas vidas, né? Nós fomos então mortos e sepultados com Ele. Versículo 8 de Romanos aí, ora, se já morremos com Cristo, versículo 8, né? Cremos que também com Ele viveremos. Então, nós morremos na semelhança da sua morte pelo batismo e agora vivemos na semelhança da sua ressurreição. E no versículo 14 diz assim, olha, porque o pecado não terá mais domínio sobre nós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então nós vivemos agora segundo a graça de Deus, né? E o pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas. É isso que Jesus está colocando aqui, Paulo está colocando para que nós possamos aprender, né? Então nós entendemos aqui em Gálatas, versículo 14, né, que nós lemos aqui, porque o pecado não terá mais domínio sobre nós. Então, quando Paulo assim, a vida que leva agora na carne, né, eu a levo pela fé em Cristo Jesus. É a mesma fé que cada um de nós devemos ter quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E aí no versículo 16, não sabeis vós que a quem vos apresentastes, né, por servo para lhes obedecer, se sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, é um livre-arbítrio que Deus coloca em nossos corações. E aí, no versículo 17, diz assim, mas a graça de Deus, que tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregue. E libertados do pecado, fostes servos, então, da justiça de Deus. Amém? Então, querido, o que nós entendemos aqui, né? Nós entendemos que
Nós não devemos nos gloriar, né? Longe de mim nos gloriarmos da cruz de Cristo, né? Lá no livro aqui no livro de Gálatas fala isso, né? Longe de mim, aqui no capítulo 6, quer ver, irmãos? Capítulo 6, né? Vamos lá, que é mais fácil para a gente entender. Olha o que fala aqui, queridos, olha. E aqui eu acho maravilhoso, ó. Versículo 6, 14. Capítulo 6, versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de Cristo. Então, quando o cristão entende que a nossa glória é a cruz de Cristo, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado. Por que eu me glorio na cruz de Cristo? Porque o mundo está ali crucificado para mim. Eu acho lindo isso aqui, irmãos. O mundo está crucificado para mim. Então a vida que eu levo agora na carne, eu levo para agradar, para alegrar, para selar a vida eterna no meu coração. E é isso que nós precisamos fazer. Olha o que ele fala aqui. Pelo que o mundo está crucificado para mim, certo? Como é livre-arbítrio, e eu para o mundo. Então a decisão minha é agora exatamente não mais amar o mundo e nem o que no mundo há, né? E sabe que a Bíblia fala lá em João, a primeira carta de João, capítulo 1, no versículo 15, não ameis o mundo. Então, esse versículo de Gálatas 14 aqui, capítulo 6, versículo 14, eu amo essa palavra. Mas longe esteja de mim a gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ali eu fui crucificado de uma forma de entrega, irmãos, de uma forma de me unir ao corpo de Cristo, de permitir a compreensão de uma obra gloriosa de Deus na minha vida, pelo qual o mundo está crucificado para mim. Então, meus queridos, o mundo me aborrece, né? A Bíblia fala também na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 13, que eu não devo me maravilhar, né, se o mundo me aborrece. Olha, irmãos, não é para a gente ficar maravilhado se o mundo nos aborrece. Por quê? Porque é uma realidade, o mundo nos aborrece. E aí, ponto final. Por quê? Porque o mundo está crucificado para mim. O mundo precisa estar crucificado para você. Que significa, nós não temos mais parte com este mundo. Nós não temos mais parte, queridos, com esse mundo, né? O versículo no capítulo 4, em 1 João, também 4, versículo 5, porque o mundo, porque do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Quando Paulo fala isso aqui, João fala isso, ele está dizendo o seguinte, irmãos, que há falsos profetas, falsos ensinamentos, que há uma situação mundana, né? Porque eles são do mundo. Então, eles são do mundo e por isso fala do mundo e ouve o que o mundo ensina. Mas nós não, porque nós fomos crucificados com Cristo mediante a sua vida e ressurreição. E quando nós somos crucificados em Cristo Jesus, nós recebemos a força de Deus que está em nós, nós nos tornamos um manancial de águas em nossas vidas, né? Nós nos tornamos testemunho da vida, irmãos, testemunho da palavra de Deus em nossos corações. E Jesus se torna o centro, como foi de Paulo, o centro de todos os vossos pensamentos, das vossas palavras e das vossas ações, amém? Esse é o centro. Por que houve mudança? Porque as minhas ações no mundo eram outras, e as minhas ações agora em Cristo são diferentes. Deixa eu colocar algumas ações, algumas características de ações que nós poderíamos estar vivendo no mundo e que Deus mudou, transformou. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Rapidamente eu vou ler aqui para os irmãos Efésios 4, versículo
25 em diante, que diz assim, olha, pelo que deixais a mentira e falai a verdade. Mentira mundana. Falar a verdade, falar as coisas de Deus. Né? Eu vou ler o versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Então, quando Paulo fala que nós crucificamos o mundo, né? E não fazemos mais parte desse mundo, significa que agora a nossa vida está criada em verdade, em justiça e em santidade. Ora, irmãos, deixais as mentiras, saímos desse rudimento da mentira, deixamos e começamos a falar a verdade para o nosso próximo, né? Porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, são características do novo convertido. Não põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo, mais uma característica de um servo de Deus. Não dei. Paulo vivia na carne, mas pela fé em Cristo Jesus, né, irmãos? Aquele que furtava, não furta mais. Olha essa característica aqui, ó. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenhas o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, irmãos. Há crentes ainda com palavras torpes na boca, falando palavrões, misericórdia. Só Deus para usar de misericórdia, irmãos. Mas só o que for boa para promover edificação. Não abra a boca que não seja para promover edificação. Característica de um novo homem, de um homem que não vive mais para si. Para que dê graças aos que ouvem, não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada dentre vós. Antes sedes um para com o outro, benigno, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. São características, são ações que nós passamos a tomar depois que recebemos, depois que nós fomos crucificados ali, crucificamos o mundo, né, para nós, né? Aí mesmo em Efésios, capítulo 5, versículo 15, rapidamente eu vou ler para vocês aqui, versículo 15, portanto, vede prudentemente como andai, não como nécios, mas como sábios, irmãos, usando a sabedoria de Deus, remindo o tempo, por quantos dias são maus, pelo que não sejais insensatos, nem andeis, nem entendeis qual seja a vontade do Senhor, mas atendeis o que seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Olha o que Deus quer, falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor, meus irmãos, nos vossos corações, uma vida de santidade, irmãos. O pecado, nós vivemos, ainda somos sujeitos, meus irmãos, porque temos uma carne sujeita que se inclina, mas nós somos separados para não pecarmos contra o nosso Deus. O que nós temos que viver é em cânticos, salmodiando ao Senhor nos vossos corações, falando entre vós com salmos e cânticos, né? Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em amor, queridos. É isso que que Jesus quer na minha vida e na sua vida. Amém? E que o Espírito Santo, também uma das características, né? E o Espírito Santo acaba fazendo esse elo de ligação, essa comunicação comigo, de você e de mim, com o nosso Deus, né? Quer ver só aqui, diz em Romanos capítulo 10, Romanos 10, versículo 8, olha o que diz aí, meus irmãos, ó. Romanos 8, versículo 10, ao contrário. Diz assim a palavra de Deus, ó. E se Cristo está em vós, veja que o Paulo falou, Cristo vive em mim. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então esse Espírito, o nosso Espírito vive por causa da justiça de Deus. E se o Espírito, que é o Espírito Santo, daquele que dos mortos ressuscitou Jesus Cristo, habita em vós,
aquele que dos mortos ressuscitou Jesus Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Então, o Espírito Santo em nós, né, essa ligação do Espírito em nós é o ato da comunicação. Nós temos acesso a Deus pela comunicação. Através do quê? Da minha fé, da minha confiança, do meu amor, da minha devoção e da minha lealdade com as coisas de Deus. Lealdade, meus irmãos, com aquilo que Jesus colocou na minha vida. Amém? E eu quero encerrar exatamente qual é a certeza do meu coração e qual deveria e deve ser a certeza do seu coração. Então eu quero encerrar essa palavra, né, rapidamente, porque hoje é só ensino, né? Tem que ser, e é um curto tempo, nós temos que ministrar isso. Eu quero mostrar em Timóteo, lá em Timóteo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 6, os seus versículos 11. O que diz no versículo 11? 6, 11. Aliás, essa carta aqui, meus irmãos, são os deveres, né? E os servos e os conselhos gerais, né? Que Deus coloca em nossas vidas. Aquele versículo 11 diz assim: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Que coisas que é para fugir? É para fugir exatamente no contexto aqui, desde o versículo 4, da soberba, né? Da blasfêmia, das ruins suspeitas, das contendas de homens corruptos, de entendimentos privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-se dos tais. Então, esses homens aqui são homens que ainda vivem nos rudimentos desse mundo, né? Aí ele vai falando aqui no todo o capítulo 6, depois os irmãos aí ler em casa, mas é importante entender isso aqui. No versículo 11 ele fala assim: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Isso é viver Cristo em si. E Cristo vive em mim exatamente assim, né? Vivendo em justiça, piedade, fé, caridade, paciência e mansidão. É o fruto do Espírito, irmãos, dentro do nosso coração. Aí fala assim: milita a boa milícia da fé. Então nós somos alistados no exército para militar a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, irmãos. Crente que não tomou posse da vida eterna ainda, alguma coisa está errada. Nós precisamos tomar posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Ora, meus irmãos, nós fomos sepultados no batismo, na morte, ressurgimos para a glória de Deus, e hoje nós temos que tomar essa posse dessa vida eterna, como? Militando a boa milícia da fé, sujeitando-se à Bíblia, à palavra de Deus, os princípios que estão escritos, as verdades que falam das nossas vidas aqui, e andarmos por essas verdades, queridos, e aí nós vamos alcançar a eternidade com o nosso Deus, amém? Então, eu quero só voltar para encerrar, toma posse da vida eterna, tá bom? Eu só vou voltar lá em Gálatas, né? Quando ele fala assim lá em Gálatas, né? Paulo fala assim em Gálatas: capítulo 6 de Gálatas, né? Capítulo 6. Nós começamos no capítulo 2, quando ele fala que já está crucificado em Cristo Jesus. Aí guarda no seu coração exatamente o capítulo 6, essa palavra assim, ó: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Não adianta ser religioso, irmão. Não adianta sermos religiosos. Ah, eu vou na igreja uma vez por ano. Ah, eu vou na igreja uma vez por domingo. Não, isso não é ir à igreja, é ir de encontro à eternidade. Toma posse da eternidade, irmão. A igreja é só um lugar de ensinamento, tá bom? A religião, para nós não somos religiosos, nós servimos ao Senhor. Aí no versículo 16, versículo 15, porque em Cristo Jesus, versículo 14, desculpa, mas longe de mim
longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O mundo me aborrece, o mundo jaz no maligno. Não espere coisas boas desse mundo, queridos. Ah, pastor, o senhor está sendo muito pessimista. Eu estou sendo realista, queridos. O mundo jaz no maligno. Nunca houve tanta controvérsia. Queridos, guarda aí no seu coração. O que é certo é errado. O que é certo hoje é errado para o mundo. E o que é errado está certo, irmãos. Tudo que presta, que não presta nesse mundo está certo. Está certo. Agora, o que é certo, o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é ético, o que é moral, está errado. É isso que o mundo está ensinando hoje. Então, não espere nada do mundo. O mundo jaz no maligno. Crucifica o mundo na sua vida. Crucifica em nome do Senhor Jesus Cristo. Crucifica esse mundo. Amém? E eu para o mundo. Então crucifica o mundo para você e crucifica você para o mundo. Significa, já não viva mais você, mas Cristo agora passa a viver em você. E a vida que você leva hoje na carne, leva na fé, pela fé em Cristo Jesus. Amém? Não se deixe enganar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não se deixe enganar. Estamos passando por uma crise e nós vamos, infelizmente, ter novas situações nesse mundo que vai gerar muito mais situações em nossas vidas. Por isso nós precisamos estar debaixo da graça do Senhor, debaixo da sombra do Onipotente, descansando debaixo da sombra do Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Por favor, receba isso em nome de Jesus e viva dia após dia, renunciando esse mundo e abraçando a carreira, militando a boa milícia da fé, tomando posse da vida eterna, vivendo uma vida para com Deus. Pai, eu quero te dar graças por essa noite e deixar no coração dos meus irmãos esses ensinamentos e que essa palavra fale profundamente a cada coração. Assim nos abençoe e nos ajude, Senhor, e estenda as tuas mãos para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a força do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Já agradecendo também pelo seu compartilhar dessa palavra, pelo seu se inscrever no canal. Também está passando aí no rodapé, aí, bem no cantinho aí do rodapé, né? Está passando aí, escrito aí, inscreva-se no nosso canal. Escreva, por favor, assim você nos ajuda a chegar no número aí necessário para que o nosso canal esteja direto aí, em nome do Senhor Jesus, atendendo todas as necessidades da igreja. Amém? Deus te abençoe, fique na paz e até domingo, querendo nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?